Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou Adriano falando. Hoje nós vamos responder, pessoal, a prova de português da PRF, que aconteceu aí, se eu não me engano, no dia 3, né? Foram 20 itens, pessoal. 20, né? Muitos itens, tá certo? Então, se você ainda tem dúvida de que o português é essencial para que você passe no concurso, reveja seu conceito, meu amigão. Tá certo? Então, vamos lá. Vou responder a prova, vou comentar. Vai ficar uma coisa bacana, vai ser bem proveitoso para você. Tá certo? Isso é um presentinho meu. Eu sou Adriano Rodrigues. E o meu amigo, vou passar aqui, meu amigo, né, dono do site, Persona Cursos. Tá certo? É um site que está iniciando aí concursos inovadores, que possui uma equipe excelente. E o melhor, galera, como esses cursos, né, estão sendo inaugurados agora, estão sendo lançados agora, eles estão com preços extremamente acessíveis, tá certo? Então, se você quer passar um concurso, principalmente da área policial, eu recomendo fortemente você dê uma olhadinha no site Persona Cursos, tá certo? Avalie, porque tá bacana, é um conteúdo de qualidade e barato, é isso que todos nós procuramos, né? A maioria, pelo menos eu, tá? E também não deixe de dar uma olhadinha no meu site, adrianorodrigues.blog, porque é lá onde eu coloco as novidades dos meus vídeos, tá certo? Então, vamos prosseguir? Esse textão aqui, tá, pessoal? É um texto não tão grande, né? Você dê uma lida nele aí, que nós vamos passar direto para as questões, beleza? Então, a primeira questão fala o seguinte. Vamos lá. No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgo os itens a seguir. A forma verbal, fechar aqui, vamos lá. A forma verbal viceja. A forma verbal viceja da linha 1 poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto. Então, ele está pedindo uma questão típica do SESP de substituição de palavras. Né? Então, ele pede para você substituir o viceja por germina. Pessoal, essa questão, esse é um tipo de questão, tá, que não tem como ficar no meio termo. Ou você sabe ou você não sabe. Que é uma questão de sinonímia. Tá? Você tem que saber o significado da palavra. Adriano, como que se estuda isso? Bem, não existe um assunto, né, onde você pode aprender todos os significados de palavra. Questão de leitura é bagagem anterior. Por exemplo, quando eu fui responder essa questão, que seja, eu sabia o significado dela por conta de uma música, né, do Pequeno Caladão. Tudo que seja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas, e não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível, tirando tempo de tudo que é perecível. Então, olha só, ele fala, tudo que viceja também pode agonizar, ou seja, tudo que nasce também pode morrer, tudo que germina também pode morrer. Então, viceja, que saco, rapaz, o que eu decido aqui? Vamos lá, vou tirar, acho que não vai mais me perturbar, não. Então, viceja pode sim ser substituído por germina, tá bom? Então vamos lá no texto, vamos ver isso aí? Vamos lá, qual linha que ele fala? Linha 1. A vida humana só germina sob algum tipo de luz, ou seja, a vida humana só nasce, tá, sob algum tipo de luz. Sinônimo, significado, questão correta, beleza? 2. Infere-se do primeiro parágrafo do texto que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente dos seres humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior parte de suas atividades durante a manhã e a tarde. Vamos dar uma olhada nessa expressão. A vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos animais diurnos, por mais que boêmios da pagrada. E vampiros, em geral, discordem dessa alternativa. Pessoal, obviamente, né, ele está usando uma figura de linguagem.
está usando essa expressão, boêmios da pá virada e vampiros em geral, em seu sentido conotativo, em seu sentido figurado, tá ok? Não tem nada a ver com diferenças biológicas entre essa expressão, esses boêmios, esses vampiros, e o ser humano normal, tá? O que a questão fala? A questão fala o quê? Que dá para se inferir que essa expressão, boêmios da pá virada e vampiros, diferem biologicamente dos seres humanos em geral. Ele está falando que o autor do texto usou essa expressão em seu sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real. É claro que está errado, tá? Ele usou no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado, tá bom? Não tem nada de biológico. Foi só uma figura de linguagem que ele usou. Então, errado. 3. A correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome se, em se sentindo, linha 6, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal sentindo, da seguinte maneira, sentindo-se. Então, essa questão, ela cobra de você o conhecimento de colocação pronominal. Você saber como se usa uma próclise, uma ênclise e uma mesóclise. Então, beleza, vamos ao texto. Ele está falando o seguinte, na linha 6. Vamos aqui na linha 6. Está se sentindo. As pessoas que acordam se sentindo. Pessoal, no texto, ele usou o quê? A próclise, né? Ele escreveu assim, ó, se sentindo. Dá para entender a letra V, não dá? Dá. E aí ele fala o seguinte, eu posso escrever assim, sentindo-se. Sem que isso, né, sem que isso gere um erro gramatical, posso, tá certo? Posso. Como que eu sei? Horas, devo conhecer as regras de próclise, beleza? Pessoal, não há aqui no texto um fator de próclise que impeça o uso da ênclise, tá certo? Então, por exemplo, quais são os fatores de próclise mais comum, pessoal? Olha só, são o quê? Palavras negativas, né? Então, palavras negativas, tá bom? Palavras negativas são fatores de próclise. Então, por exemplo, não. Então, se tivesse escrito aqui, ó, as pessoas que acordam não se sentindo primatas. Bem, no não, nesse caso, é um fator de próclise. Ele atrai o pronome ser. Então, nesse caso, eu não poderia usar a ênclise. Né? Eu não poderia falar sentindo-se. Ok? Outro fator de próclise, os advérbios em geral. Tá? Os advérbios. Outro fator de próclise, os pronomes. Beleza? Pronome relativo. Né? Por exemplo, o que você aprendeu ali que pode ser substituído pelo qual, por exemplo. Né? Pronomes indefinidos também. Tá? Então, vamos lá. Na questão. As pessoas que acordam se sentindo primatas. Vejam que não há fator de próclise nessa frase. Ok? O que há, na verdade, é que é um verbo. Acordam. Acordam se sentindo primatas. Acordam, esse verbo acordam não é fator de próclise. Então, posso sim usar a ênclise nesse caso, tá bom? Acordam sentindo-se primatas. Numa boa, tá bom? Então, né? Errado, como você acabou de aprender agora. Questão errada. 4. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia, linha 27. Vamos ao texto, linha 27. Mas, e antes dos censores? Como é que se fazia? Pessoal, esse é que, tá bom? Ele pode sim ser eliminado. Geralmente, é usado apenas para dar ênfase, tá? É o que nós chamamos de partícula expletiva. Serve para dar ênfase e pode ser retirada sem prejuízo gramatical e sem prejuízo para o sentido. Ok? Vamos ver aí. Vamos lá.
Vamos ler das duas formas. Mas, e antes dos sensores? Como se fazia? Bacana. Mas, e antes dos sensores? Como é que se fazia? Tudo bem, sem problema, não é mesmo? Então, geralmente o EQ você pode tirar, viu? Mas óbvio, não dispensa uma análise do texto. Você não vai ver o EQ na questão e já vai falando, opa, posso eliminar? Calma, calma, meu amigo, calma, calma, tá bom? Então, a partícula expletiva pode ser eliminada sim, tá joia? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ok. Certo. Tá? Posso sim excluir essa partícula. Essa expressão aqui. Vamos lá. Item 5. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Pessoal, questão de reescritura, eu tenho uma dica para te dar. Ok? Geralmente o SESP, ele fala o seguinte, ó, eu vou fazer essa reescritura e ela não vai alterar o sentido nem a correção gramatical. É assim que ela fala. Eu vou te dar uma dica. Comece analisando a parte gramatical, tá ok? Então você vai ver o texto que ele te traz na questão, não precisa nem voltar lá no texto original, não. Ele analisa o texto que foi reescrito. Se você notar algum erro gramatical nesse texto que foi reescrito, de cara você já marca que a questão está errada, tá ok? Caso ele fale aqui que não há erro, né, gramatical, tá bom? Então vamos ver o que ele fala. Contudo, começa uma conjunção adversativa aqui. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Galera, olha só, dê sorte. A nosso dispor. Gente, essa crase aqui, pessoal, ela está errada. Beleza? O que é o sinal indicativo de crase? Você sabe muito bem, é o A mais A. Não é isso? Ou seja, é o A artigo mais o A preposição. Beleza? Pessoal, nosso, né, pronome possessivo masculino, não tem como eu falar a nosso, só posso falar o nosso. Então não vai existir um artigo a antes de nosso. Sendo assim, é possível colocarmos crase, tá bom? Então, só analisando a reescritura, gramaticalmente já detectamos que há erro, já podemos falar de cara, sem precisar voltar ao texto, que essa questão, que esse item está errado. Vamos lá, continuando. Item 6. A correção gramatical do texto seria mantida. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos, linha 18 e 19, fosse isolada por vírgula. Né? Então vamos lá, linha 18 e 19 fosse isolada por vírgula. Tá, vamos ver aqui o textinho. Linha 18 e 19. Nós humanos que se filtra no ambiente no qual dormimos pode reduzir... É isso aqui? Estou vendo certo? Que se filtra no ambiente no qual dormimos. Aí parou por aí. Tá. Se filtra no ambiente no qual dormimos. Beleza. Vem aqui, ó. Pessoal, olha só. Lembra das orações subordinadas adjetivas? Nas orações subordinadas adjetivas, nós tínhamos duas. Adjetiva, vamos lá, oração subordinada adjetiva. Nós temos duas. Você lembra lá qual que era? Nós tínhamos as explicativas e nós tínhamos o que? As restritivas. Né? Beleza, pessoal. As orações subordinadas adjetivas, elas são iniciadas, como você já deve saber, por um pronome relativo. E aí, será que esse aqui é um pronome relativo? Vamos ver? Os humanos, o excesso de luz, né? O qual se infiltra no ambiente no qual dormimos, né?
Ficou estranho essa substituição, mas é para te confundir, viu? Porque pode sim ser substituído. Esse pronome que, de fato, é um pronome relativo. Então, essa oração, pessoal, iniciada pelo que se filtra no ambiente no qual dormimos, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque ela não está isolada por vírgulas, beleza? Bacana, o que a questão te pede? Ela pede para você isolar por vírgulas. Então, seria fazer mais ou menos isso aqui, ó. Colocar uma vírgulazinha aqui e outra vírgulazinha bem aqui. Tá certo? Quando nós isolamos, pessoal, uma oração subordinada adjetiva por vírgulas, ela se torna explicativa, tá certo? Então, por exemplo, se eu falo assim, os homens, vírgula, que são bons, vírgula, não traem as mulheres. Então, essa expressão que são bons, né, é minha oração subordinada adjetiva, explicativa, porque foi isolada por vírgula. Nesse caso, pessoal, qual o sentido que eu estou dando à frase? Eu estou falando que todos os homens são bons, tá? E que eles não traem as mulheres. Então, os homens, vírgula, que são bons, vírgula, não traem as mulheres. Então, nessa explicativa, isolada por vírgula, eu estou falando que todos os homens são bons. Agora, se eu falo assim, os homens que são bons não traem as mulheres. Beleza? Continuo tendo que são bons, né? Essa oração que são bons, ela continua sendo uma oração subordinada adjetiva. No entanto, como ela não está isolada por vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, os homens que são bons não traem as mulheres. Mudou o sentido, porque nesse caso, eu estou falando que apenas aqueles homens que são bons não traem as mulheres. Tá? Então, mudou o sentido. Eu restringi o significado que eu dei para a expressão os homens. Tá certo? A mesma coisa acontece aqui nessa questão. Nos humanos, o excesso de luz urbana que se filtra no ambiente no qual dormimos pode reduzir. A oração, né, e que estamos vendo é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Ou seja, apenas o excesso de luz que se filtra no ambiente no qual dormimos que pode reduzir drasticamente os níveis de melatonina, tá certo? Se nós colocarmos entre vírgulas, nós vamos falar que todo excesso de luz urbana diminui o nível de melatonina. Então, mudou o sentido sim. Muda o sentido sim. Tá? Preste bem atenção nisso aí. Então, vamos lá para a questão. Ok. A correção gramatical do texto seria mantida. Ok, correção gramatical vai ser mantida, mas o sentido vai ser alterado. Questão correta. Ok? Vamos lá, item 7. A correção gramatical e o sentido do texto e os sentidos do texto seriam mantidos caso a forma verbal existia, linha 34, fosse substituída por existisse. E aí? E aí? Né? Existia. O que nós temos aqui? Nós temos um pretérito perfeito. Né? É isso? O indicativo. Indicativo. Indicativo indica o quê, pessoal? Certeza. Já esse existisse, se existisse, né? Não é assim que a gente pensa quando fala assim? Isso aqui, esse verbo, pessoal, está no modo subjuntivo. E o modo subjuntivo do verbo, ele indica dúvida. Então, de cara, nós já podemos responder que o sentido vai ser alterado. Mas vamos dar uma olhada lá no texto? Vamos lá. Linha 34. Está bem aqui, ó, bem no finalzinho. Ó, existia, né? Então, vamos lá. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto. Então, ele está considerando, apesar dele usar o se, né, se existia, ele está considerando que há essa possibilidade, né, que houve essa possibilidade de existir esse cargo que ele cita. Agora, se você coloca assim, se existisse, ou seja, ele tira todas as possibilidades. Ele está falando para você que não existiu, tá ok? Que esse cargo não existiu, beleza? Então mudou o sentido? Você fala se existia, bacana, né? Pode ser, ele está com dúvida, porque ele não viveu naquele tempo, bacana, se existia, show. Se existisse, então quando ele fala se existisse, ele já parte do princípio que não existiu, ok? Beleza? Mudou o sentido sim. Então vamos lá, a correção gramatical, o sentido do texto seria mantido? Não, errado.
Beleza? Questão número 8. A substituição da locução a cidade toda por toda a cidade preservaria os sentidos e a coesão gramatical do texto. Questão fácil, pessoal. Questão fácil. Se eu falo a cidade toda, estou falando de uma cidade inteira. Eu estou pegando uma cidade e estou falando dessa cidade inteira. Se eu uso o termo toda cidade, eu não estou falando de uma cidade específica. Eu estou falando de toda a cidade. Pode ser a cidade A, a cidade B, a cidade C. Então, nem precisamos voltar o texto, gente. É prova, agiliza e agiliza as questões, tá bom? Então, mudou o sentido? Claro. Claro que mudou o sentido. Então, a substituição preservaria o sentido? Não, não preservaria. Errado. Beleza? Vamos correr? É correto inferir do trecho: o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Olha só que pesado. Que provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento da iluminação urbana já morreu. Gente, é claro. Poxa, né? Vamos ler lá? Vamos lá, ler o texto? Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto. E o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Ele usa muito essa questão, né, essas frases com sentido conotativo. Então, quando ele fala que possivelmente ele foi transferido para o mundo das trevas eternas, ele está falando, obviamente, que esse cidadão morreu, tá? Então, posso inferir isso numa boa. Beleza? Então, questão correta, questão fácil. Viu? Beleza? Temos aqui um outro texto, Thiago de Mello, retirado da internet, chamado Trabalho. Pessoal, leia esse texto com atenção. Esse texto, ele é de um cunho filosófico. Vou ser sincero para você, não considerei, deixa eu ver se é isso mesmo. É um texto um pouco difícil, viu, de ser interpretado, tá? Beleza? Mas vamos lá, força, vamos lá. Julgo os seguintes itens a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. Vamos lá. As formas pronominais estas e las, linha 4 e 7, refere-se à necessidade dos seres humanos, linha 2 e 3. Vamos ao texto? Vamos lá? Estas, linhas 4, 1, 2, 3, 4, estas. Vamos lá, beleza? Qual é o outro? Las, linha 7, las. Ele está falando que esses dois pronomes referem-se à necessidade dos seres humanos. Que está em qual linha? Linha 2 e 3. Necessidades dos seres humanos. Então vamos ver o texto. As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos. Alimentar-se, proteger-se do frio e do calor, ter o que calçar, etc. Estas necessidades dos seres humanos colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. Atender o que, pessoal? As necessidades dos seres humanos. Então, estas colocam os homens, ou seja, essas necessidades colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, tá? Pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atender o quê? As necessidades dos seres humanos, ok? Então, realmente, eles retomam, duas formas pronominais retomam o termo necessidade dos seres humanos, tá certo? Então, questão correta. 11. Seriam mantidos os sentidos do texto, caso o primeiro período do segundo parágrafo fosse assim reescrito. A dica da reescrita que eu te falei, tá? Então, vamos analisar a primeira forma gramatical. Quando prestamos atenção à nossa volta, percebemos que quase tudo o que vemos existe pelas atividades do trabalho humano. Então, vamos lá. Quando prestamos atenção à nossa volta, percebemos que quase tudo o que vemos existe pelas atividades do trabalho humano. Isso está escrito onde? No primeiro período do segundo parágrafo. Então, volta lá. Segundo parágrafo, primeiro período. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividade do trabalho humano. Pessoal, essa expressão, esse trecho,
ele está em que sentido? Ele, primeiramente, ele usou aqui, ó, né, uma condição se, ou seja, se prestarmos atenção à nossa volta, só se prestarmos atenção à nossa volta é que perceberemos quase tudo que vemos existe em razão de atividade do trabalho humano. Já a questão fala o seguinte, ele troca a conjunção se por quando. Então, ele troca condicional por uma temporal, né? Então, ele fala o seguinte, quando prestamos atenção, ok? Então, mudou o sentido, tá certo? Porque o se é uma condicional, ok? Só ocorre se acontecer algo. O quando é uma condição, tá? Temporal, aqui dá a ideia de tempo, beleza? Então, mudou o sentido, mudou sim o sentido. Questão errada. Ok? 12. A locução em razão de, linha 9, expressa uma ideia de causa. E aí, vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, linha 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Em razão de. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui tudo que eu já fiz para, né, ficar uma coisinha mais fácil de lermos. Ok? Vamos lá. Caneta. Em razão de. Cadê, gente? O que ele fala na questão? Que em razão de expressa uma ideia de causa. Temos que ler. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho. Gente, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó. Tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho. Certo? Ou seja, nós vemos. Porque nós vemos por causa das atividades do trabalho humano. Tá certo? Então, nós temos uma causa e uma consequência. Tá certo? Toda vez que nós temos uma causa, nós temos uma consequência. Ok? Então, a causa, gente, é o quê? Atividade do trabalho humano. A atividade do trabalho humano é uma causa que gera uma consequência. O quê? Ele gera quase tudo o que vemos. Vem aqui, ó. Tá? Ele gera quase tudo o que vemos. Então, as atividades do trabalho humano gera, causa quase tudo aquilo que vemos. Beleza? Então, essa expressão em razão de, ela passa o sentido de causa, beleza? Olha, expressa uma ideia de causa em razão de, poxa, tá? Em razão de estar doente, não irei à aula. Feia essa frase, né? Tira. Vamos ficar no texto mesmo, né? Vamos ficar no texto aqui, tá? Beleza? Então, certinha, viu? Questão correta, beleza? Próxima, 13. Com o emprego da expressão assim como, linha 12, estabelece-se uma relação de comparação entre ideias expressas no período, assim como. De cara, a gente pode, né, entender que é uma questão correta, né? Assim como você, eu trabalho muito, assim como você, eu estudo muito, né? Então, é uma expressão que geralmente é utilizada para fazer comparação. Mas vamos lá no texto, vamos ver. Linha 12, que é o 10, 11, 12. Ok? Assim como, né? Então, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre indivíduos, assim como a organização do trabalho. De fato, ele está fazendo uma comparação aqui, pessoal, entre duas coisas. Os processos de produção dos objetos e a organização do trabalho, tá? Então, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre indivíduos, assim como a organização do trabalho. Então, de fato, aqui nós temos uma comparação. Ok? Então, questão correta. 14. Conclui-se do texto que, devido à abundância de recursos nas sociedades tribais,
os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais das outras atividades sociais. Gente, olha só, aqui é a interpretação de texto. O que o texto fala? É o seguinte: nós trabalhamos para produzirmos bens e os consumirmos. Né? É isso que ele fala. E aí ele faz uma comparação com as sociedades tribais. Ele fala que essas sociedades tribais, elas trabalham, mas não para produzir aqueles produtos de consumo, para vender, não. Não é isso. Né? Que a produção dele, que o trabalho deles está estritamente vinculado ao ludicismo, tá certo? Ao lazer, ok? A práticas tribais, as práticas tribais, a cultura daquela tribo não está desvinculada do trabalho, ou seja, o trabalho faz parte daquela cultura como forma, inclusive, de lazer. É mais ou menos isso que ele fala no texto, tá certo? Então, aqui o texto vem trazer, a questão te fala que é devido à abundância de recursos. Claro que não, tá? Só para enfatizar o que eu acabei de falar, vamos voltar ao texto. Aqui, ó. De acordo com os cientistas, bem aqui, tá? De acordo com o cientista social norte-americano Marshall Salles, nas sociedades tribais, o trabalho geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas sociedades industrializadas, beleza? Naquelas, ou seja, nas sociedades tribais, o trabalho está integrado a outras dimensões da sociabilidade. Festas, que eu te falei, né? A parte lúdica, né? A parte de diversão, ritos, artes e mitos. Ou seja, o trabalho está integrado à cultura. Não é por conta de abundância de recursos, não. Tá? Questão errada. 15. Caso o advérbio praticamente fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do texto seria alterada. Pessoal, olha só, tá? Advérbio, pessoal, quando está deslocado, ele vem seguido de vírgula, tá certo? Então, se ele tiver intercalado, obrigatoriamente você vai isolar esse advérbio com vírgulas, ok? Deixa eu te dar uma dica aqui, pessoal. Vamos lá. Se você vai iniciar uma frase, tá? Isso é para o CESP, tá bom? O CESP considera o seguinte, que ele fala o seguinte: existem advérbios de curta dimensão e advérbios, né, locução adverbial de longa extensão, tá? Se essa locução adverbial tiver apenas 2 palavras, tá? Ele considera como de curta extensão. Se ele tiver mais de 2 palavras, ele considera como de longa extensão, ok? Bacana. Para que eu estou explicando isso? O CESP, pessoal, fala que se você inicia uma frase com a locução adverbial de curta dimensão, ou seja, até 2, não é obrigatório o uso da vírgula, tá ok? Então, posso usar essa locução adverbial de curta extensão, colocar uma vírgula e continuar a frase, vai estar correto. Mas eu também posso colocar essa locução adverbial de curta extensão, de 2 palavras, sem vírgula. É optativo, tá? Agora, se essa locução adverbial tiver mais de 2, ou seja, vamos supor que é uma locução adverbial grande, né, com 3 palavras, tá? Nesse caso, o CESP considera que o uso da vírgula é obrigatório. Então, por exemplo, durante o período de teste, vírgula, fiquei 3 horas na biblioteca durante o período de teste. Ou seja, é uma locução adverbial com 3 extensões, a vírgula obrigatória. Tá ok? Deu para entender? Deu. Mas não é o caso aqui não, tá? Não é o caso aqui não, viu? Ele fala aqui o seguinte, ele fala do advérbio praticamente, e ele fala que se nós isolarmos o advérbio praticamente por vírgulas, a correção gramatical do texto vai ser alterada. O trecho vai ser alterado. Vamos lá? Linha 23. Então, linha 22, 23, praticamente. Aqui, ó. Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo. E, praticamente, todos trabalham. Pessoal, isso não é erro gramatical. Isso não é considerado erro gramatical. Pelo contrário, pessoal. Pelo contrário. Se você for fazer uma redação, gente, você pega uma gramática, o indicado é, se o advérbio
está deslocado, gente. Se o advérbio está lá no meio da frase, tá certo? Se estiver intercalado, essa é a palavra, intercalado, nós devemos usar vírgulas, tá? Nós devemos isolar o vírgulas, tá ok? Então, esse, na verdade, quando você colocar vírgulas entre o advérbio, praticamente, é essencial, tá? Não causa erro, ok? Então, a questão está errada, tá? Inclusive, é indicado que você use essas vírgulas, tá bom? Então, caso você vá fazer uma redação e veja que no seu texto tem um advérbio lá intercalado, pelo amor de Deus, ponha vírgula nesse troço, ok? Então, essa questão aqui, ele fala que a correção vai ser alterada. Porra, claro que não. Errado, tá? Vai ser alterada não, a correção vai se manter. Vamos lá, próxima questão, 16. No trecho, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Linha 10 a 12. O sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. E aí, vamos ver? A gente vamos lá, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Vamos dar uma olhadinha lá, 10 e 12. Vou apagar. 10 e 12. 10. Ó, os processos de produção dos objetos que nos... Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Ok. O que ele está falando na questão? Ele está falando o seguinte, que todo esse trecho, os processos de produção dos objetos que nos cercam, movimento, relações diversas dos indivíduos, o sujeito verbal da forma cercam é os processos de produção dos objetos. E aí, será que o sujeito do verbo cercar é os processos de produção dos objetos? Vamos lá. Os processos de produção dos objetos, os quais nos cercam, movimentam relações diversas entre indivíduos. Gente, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas. Percebam, pessoal, que nós temos aqui um pronome relativo, tá? Pronome relativo, ok? Esse pronome relativo que, ele retoma quem? Objetos, tá certo? Então, olha só, vamos lá. Objetos nos cercam, ok? Então, o sujeito da forma verbal, né, cercam, é o que? Objeto, tá? Então, o pronome relativo, ele retoma o termo objetos. Então, na verdade, esse pronome relativo, sintaticamente, ele é um sujeito também. Beleza? Ele tem esse poder, viu? Ele tem esse poder de retomar o termo anterior e ser aquilo que ele retomou. Tá certo? Então, ele retomou objetos. Objetos nos cercam. Ok? Então, o pronome relativo que, objetos os quais nos cercam, o pronome relativo que passa a ser sintaticamente sujeito também. Tá certo? Então, os objetos que nos cercam. Beleza? Agora, o verbo movimentam. Aí sim, tá? Os processos de produção movimentam. Você deve estar se perguntando, mas Adriano, dos objetos está preposicionado. Como é que ele pode ser sujeito? Pessoal, o que ele retoma apenas a expressão, apenas a palavra objetos, tá? Ele não retoma a preposição, certo? Então, o nosso que é o nosso sujeito, ok? E cercam, tá? Tá se referindo a objetos e não a processo de produção, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Questão errada.
Gente, estudem pronome relativo. Não tem como, numa aula só de exercício, eu, né, tocar em detalhes, tá, as explicações de pronome relativo. Mas prometo a vocês, vou fazer uma aula específica sobre isso. Não percam. Por isso que eu sugiro que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sininho curtir, tá? Porque assim que eu lançar, vocês vão ficar sabendo. Próxima questão está acabando. Próxima questão, na verdade, gente, é essa questão que ela é mais filosófica, tá? Essa questão aí do João Manzanella, ela é uma questão mais filosófica, um pouquinho mais difícil de interpretar. Vamos lá? No que concerne ao texto precedente, julgue os próximos itens. Item 17. A afirmação de que alguns nomes põem nos olhos de seus donos um azul que não possui, contradiz a ideia de que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros veem. Gente, olha só como isso é filosófico. Espera aí. Ele fala o seguinte: a afirmação de que alguns nomes põem nos olhos de seus donos um azul que não possui. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Pôr nos olhos de seus donos um azul que não possui. Ou seja, é você colocar, você atribuir algo belo a uma pessoa que não tem, que não merece esse algo belo que você atribui, né? Você falar que uma pessoa é boa sendo uma pessoa ruim, tá? Você pôr os olhos azuis numa pessoa que não merece tê-los, tá certo? Beleza, então, o que nós entendemos aí com essa expressão? Você está colocando um adjetivo bom, um adjetivo bacana em alguém que não merece ter. E aí ele vem com outra ideia. Aí ele fala que contradiz a ideia seguinte: que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem. Pessoal, ele está falando, ele está justamente falando o que eu acabei de te dizer, né? Que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem. Então, o que acontece, pessoal? Está tendo contradição de ideias? Não, pelo contrário, as ideias estão se combinando. Quando eu falo que o nome não define as qualidades reais, é justamente isso que eu te falei. Então, se eu falo que uma pessoa é boa sem ser, é porque os meus olhos estão falando que aquela pessoa é boa, mas você não pode ver de uma outra maneira, você pode vê-la como uma pessoa má, tá certo? Então, essas duas ideias, tá? Os olhos azuis e a segunda ideia de falar que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem, não é uma contradição de ideias, e sim uma junção, tá? Uma junção de ideias. As ideias não estão se contradizendo. Tudo bem? Entendeu? Filosófico, eu falei que era filosófico, mas isso aqui está errado. Certo, está errado. Okay? Vamos lá, questão 18. A informação apresentada pela oração, nenhuma letra se igualando à outra, linha 7, 8, é redundante em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior, servindo para reforçar o sentido. Então ele está falando que esse trecho, nenhuma letra se igualando à outra, ela é redundante, tá? Ou seja, né, diz a mesma coisa em relação à informação apresentada na oração anterior. Né? Vamos dar uma olhada? Linha 7 e 8. 7 e 8. Aqui, ó. Então vamos ver o trecho aqui. Nenhuma letra se igualando à outra. Beleza. Então vamos ver o trecho inteiro aqui. Ó. Também há rostos quase idênticos, e os nomes de quem os leva pela vida fora são completamente díspares. Nenhuma letra se iguala à outra. Pessoal, olha só, ele fala o seguinte: também há rostos quase idênticos, e os nomes de quem os leva são completamente díspares. O que é uma coisa díspare? Coisas díspares são coisas distintas, coisas diferentes, tá certo? E aí, em seguida, ele fala assim, ó, nenhuma letra se iguala na outra. Está sendo redundante? Tá. Bem, se é díspar, são coisas díspares, tá? E nenhuma letra se iguala a outra, porque são letras
Díspare, são letras diferentes. Então está sendo diferentes. Então está sendo redundante? Está sendo redundante. Ah, Adriano, então o autor desse texto aqui é um... Poxa, o cara é fraco, hein? Não, pessoal. Ele usou isso aí, né, esse recurso, nenhuma letra se igualando a outra, para fazer o quê? Para dar ênfase. Tá? Então ele usou da redundância para dar ênfase ao trecho. Okay? E é justamente isso que a questão fala. Vamos lá, 18. A informação apresentada na oração, nenhuma letra se igualando a outra, é redundante, como vimos, em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior, servindo para reforçar o sentido. Corretíssimo. 19. O vocábulo da linha 14 refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao autor do texto. Pessoal, é o seguinte, eu considero essa questão errada. Porém, o CESP, no gabarito preliminar, considerou a questão como certa. Vamos lá, pessoal, o que eu entendi do texto? Ele fala o seguinte, gente. Ele está fazendo uma relação entre o nome que a pessoa carrega e ela mesma. Tá certo? Por exemplo, o nome Machado de Assis, quando eu falo o nome Machado de Assis, esse nome está carregado de sentido. Não, é um escritor, o mais famoso escritor brasileiro, um homem inteligente, conceituado. Né? Quando eu falo, por exemplo, o nome... Não vou falar esse nome, não, que vai dar polêmica, deixa para lá. Tá? Mas é isso. Jesus, vamos lá, Jesus. Quando eu falo a palavra Jesus, o nome Jesus, você já traz consigo a imagem, né, do Filho de Deus, do cristianismo, tudo isso. O texto fala, pessoal, sobre isso, sobre o nome, né, e o significado que ele carrega na pessoa, tá certo? Quando ele fala o seguinte, qual é a linha? Linha 14. Mas eis que um surgiu quando ele andava pelos 20 anos e continua ao seu lado até agora, sua amiga. Vamos ler o parágrafo inteiro. O do autor desse texto é um nome simples, apostólico, advindo do avô. No entanto, o sobrenome pelo qual passou a ser reconhecido é em comum, que é o nome aí, Anzanello Carrascosa, nome difícil de falar, né? No entanto, o sobrenome pelo qual passou a ser reconhecido é em comum, sonoro, hispânico. Com a combinação comum de nome e sobrenome, difícil seria encontrar o homônimo, nomes iguais. Mas eis que um surgiu quando ele andava pelos 20 anos e continua ao seu lado até agora, sombra amiga. Pessoal, quando ele fala que esse homônimo surgiu, que esse um surgiu, ele está falando dele mesmo. Né? Ele, esse autor, né? o João, né? Ele passou a ser conhecido como Anzanello. Ele surgiu, esse nome surgiu quando ele andava pelos 20 anos, tá certo? Ou seja, a profissão dele, que ele exerce, tá certo? De um lado, o nome dele, pelo qual passou a ser conhecido, de um outro lado. E esse nome dele, pelo qual ele passou a ser conhecido, traz em si o significado daquilo que a pessoa é, daquilo que o autor é. Né? Então, quando eu falo Anzanello, a pessoa já... Né? É igual Machado de Assis, fala Anzanello, aquele cara que faz isso, isso e isso. Por isso, pessoal, que a questão fala que, quando ele diz que um surgiu, a questão fala o seguinte, um surgiu que um outro homem surgiu. Não, esse um aqui é um filosófico, tá certo? É ele mesmo que surgiu, o nome dele que passou a ter um significado, tá certo?
Não é à toa, gente, que ele falou o seguinte, ó, e continua ao seu lado até agora, sombra amiga, ou seja, ele, João, certo? Ele, Anzanello, ok? Né? Surgiu, nasceu e está do lado dele até hoje. Por isso que ele fala sombra amiga. Tá? Então esse um aqui não se refere a outra pessoa, não. Refere-se a ele mesmo. Tá certo? Por isso que eu discordei do gabarito. Né? Então eu considero como errado. Ok? Última questão, né? Questão 20. Infere-se que o autor do texto é espanhol. Não posso concluir isso de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. Ele começa falando que o nome dele é João, Herdor do avô, é um nome apostólico, né? E aí depois vem aqui o Azanella, um nome hispânico. Ele só está falando do nome dele, tá? Não dá para eu concluir aqui que ele nasceu onde? Que ele nasceu na Espanha. Não posso, tá? Gisele Bündchen, né? Eu acho que a Gisele Bündchen é brasileira, né? Esse nome Bündchen sugere que é de outra nacionalidade, mas não necessariamente, não tem nada a ver. Tá bom? Pessoal, poxa, é um pouco longo, né? Porque são 20 questões, ficou um pouco longo. Ficou longa a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Sigam-me aqui no YouTube, tá? Bem no início, lá no slide, tem o meu site, www.adrianorodrigues.blog. .blog. Entra lá, entra todo dia lá, dê uma olhadinha nas coisas que eu estou postando, tá bom, pessoal? Gente, um grande abraço, agradeço a todos vocês por terem assistido essa aula, tá certo? Compartilhe, se você tem um amigo aí que fez a prova, tá certo? Ou que pretende fazer provas de concurso, que pretende ser concurseiro, eu tenho certeza que essa aula será de grande utilidade, tá bom? Abraço, até mais, fiquem com Deus.